Olá, queridos, saudação de graça e paz a todos, os que me assistem nesta noite, nesta manhã ou tarde. Aqui quem vos fala é o Bispo Bruno, presidente da Igreja Apostólica Jesus Fonte de Água Viva, aqui em Sergipe. Bom, eu quero dizer a todos os membros da igreja, ex-membros, ex-cooperadores e cooperadores, que o ministério de Jesus Cristo, ele não está com as portas fechadas. Ele tem uma nova metodologia de trabalho. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Porém, se aqueles, como está escrito na palavra, lá no livro de Mateus, que eu vou ler para vocês, preste atenção o que eu estou dizendo e não venha interpretar de outra maneira. Por quê? Porque nós continuamos com a igreja no mesmo lugar, residindo no mesmo lugar, só apenas mudanças serão feitas a trabalho. Então tem pessoas aí que já estão deturpando que os bispos estão indo embora. Preste atenção, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você julga. Escute bem, eu estou embasado dentro da palavra de Deus. Nós somos uma igreja no modelo Visão Celular e nós estamos fazendo a vontade do Eterno. Aqueles que compreenderem e compreenderam a mensagem estão conosco. Os que não compreenderam a mensagem ou porventura não a conhecem de forma correta ou tem receio ou por algum motivo se sente inseguro, eu respeito. Eu respeito a opinião de cada um de vocês. Porém, a Bíblia, ela me diz no livro de Atos, capítulo 5, que a igreja primitiva, ela ia de casa em casa. Jesus ia de casa em casa, de aldeia em aldeia. O projeto desta igreja, ao qual o Senhor Jesus colocou em minhas mãos, em minha vida e na vida dos cooperadores que ainda estão conosco, não só os daqui, de Sergipe, de Socorro, do Marcos Freire 2, como os de Salvador. Existe um projeto ao qual Deus quer alargar as tendas e tem necessidade de que muitas das vezes vocês não vão me ver aqui no Marcos Freire 2. Eu tenho que passar determinados dias em Salvador para a implantação, para a gestão da nova igreja. Então tem pessoas que já estão deturpando por aí. Eu peço a vocês que não deturpe, primeiro, a palavra de Deus. Segundo, não conturbe a mente das pessoas. Terceiro, a fofoca e o fuxico é do diabo. Outra coisa muito que interessante. Julgar seu irmão é como se você fosse um assassino. Quando você julga alguém, você está sendo assassino, diz a palavra. Um outro detalhe de suma importância é que quando você faz o pré-julgamento ou o julgamento, ou leva de qualquer modo ou qualquer jeito, isso se torna calúnia e difamação. Calúnia e difamação, para quem não sabe, é crime. Quem não me conhece sabe que eu entendo das leis, porque eu sou funcionário do Estado. Então eu entendo muito bem das leis e sei muito bem do que eu estou falando. Eu quero deixar muito bem claro através desse áudio, desse vídeo, porque eu estou me pronunciando hoje, para que não venha a viralizar de forma diferente. Quem saiu do ministério
Saíram debaixo da benção. Saíram debaixo da benção. Se não se adequaram à doutrina do ministério, saíram debaixo da benção. Porém, a palavra do Senhor, ela me diz da seguinte forma, eu vou ler para vocês. Mateus, capítulo 10, versículo de número 14. Diz o seguinte, a palavra de Deus, a Torá, é a Bíblia. Quem não lê Bíblia, não entende. Se alguém não os receber, nem ouvir as suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade, eu lhe digo a verdade. No dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu, diz o Senhor com E maiúsculo, os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam astutos como a serpente e sem malícia como as pombas. Entre o ministério apostólico, Jesus fonte de água viva, entre a vida do bispo, que sou eu, presidente desta igreja, abaixo de Jesus Cristo, entre a bispa, que é a vice-presidente dessa igreja, os pastores, ao qual ainda permanecem conosco, não tem nenhum dolo sobre as nossas condutas e nem sobre as nossas vidas, porque a gente prega a verdade. Agora, se por pregarmos a verdade de que fornicação é pecado, de que andar em mentira é pecado, de que andar de qualquer modo na presença do Senhor é pecado, de qualquer jeito é pecado, congregar de qualquer modo é pecado, me desculpe o que eu vou te dizer nessa noite. Você ainda precisa se converter em Cristo Jesus. Porque senão, se você tiver ou já tiver convertido, você está entendendo o projeto de Deus. Agora, se você não se converteu, é porque você ainda não entendeu o projeto de Deus. Mais na frente, nós vamos ver que o próprio Jesus, ele fala novamente no livro de Lucas, no seu capítulo 9. Jesus, ele novamente, ele está lá dizendo, irmãos, novamente ele está lá sinalizando para mim e para você. Mas se eu e você não entendermos o que Deus quer conosco, não vai adiantar. Lucas 9, ele diz assim, Jesus envia os 12. Há necessidade de se preparar 12 para serem enviados. Estamos dentro de um modelo celular ao qual nós estamos fazendo o ID. E fazer o ID, irmão, é pregar o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia. Não é só para o bispo tem que ficar parado, a bispa tem que ficar parado naquele determinado lugar. Não, irmãos. Nós temos que avançar para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Quando a gente avança, bênção cai sobre a sua vida, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Bênção também recai sobre a minha vida. Mas se a gente fica... O ministério, irmãos, que não faz missão, que não anda, que não caminha, é um ministério morto, é um ministério vazio. É que nem um sepulcro calhado. Então, quando Deus dá uma direção, irmãos, a gente tem que aceitar. Mas se porventura algum de vós não concordou, hoje não está mais conosco. E estão todos debaixo da bênção. Mas os que entenderam, irmãos, não só os daqui,
Mas os de Salvador também que entenderam a nova nomenclatura, a nova missão que Deus nos entregou em nossas mãos, está entendendo tudo. Por quê? Porque tá participando dos cultos, está participando do pré-encontro, está participando da escola de líderes, está participando da escola bíblica, está participando do estudo dirigido, está participando dos projetos da igreja, que é ganhar, consolidar, preparar e enviar. Jesus, ele ganhou os 12, consolidou, preparou e enviou. Outra hora, irmãos, há 2 anos, você está vendo o bispo e a bispa aqui, todos os dias. Mas vocês não vão me ver todos os dias mais. Porque eu preciso, junto com a bispa, caminhar. Mas o ministério, ele permanece. Se o ministério não permanecesse, era diferente. Mas o ministério de Cristo permanece. E por que tanto alvoroço? E diz a palavra do Senhor lá, o próprio, escrito pelo Lucas. Doutor Lucas escreve. Está escrito assim, da seguinte maneira. O 9:5. Se não receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunha contra eles. Então eles sairão e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda a parte. Nós estamos dentro da palavra. Nós não estamos fora da palavra. É isso que a igreja e aqueles que congregaram ou estão congregando conosco, já entenderam qual é a missão de Cristo. Já entendeu a nova missão. Agora, se porventura tem alguém ainda que hoje não faz mais parte do nosso ministério, ou que porventura faz parte do ministério e não está entendendo, diz assim: bispo, eu quero que você me explique melhor como é esse chamado, como é essa mudança. Como é, bispo, esse pré-encontro para o encontro com Deus? Como é a escola de líderes? Como é que é a escola dominical? Como é que é o estudo bíblico dirigido? De que forma? A igreja tem projetos, irmãos. Agora, se você não se enganja no projeto, não é só mistério não, irmão. Rodar no mistério é bom, é maravilhoso. Mas eu entendo de que é melhor nós conhecermos, como eu vi ontem, uma saudação muito bem prática. Melhor é nós conhecermos a palavra. Porque é a palavra que cura, é a palavra que liberta, é a palavra que transforma, é a palavra que traz vida eterna. Então, a Bíblia diz que se nós somos nova criatura, nós deixamos o Egito, irmão. Se nós deixamos o Egito, a gente não pode deixar o Egito entrar mais em nós, não. A velha criatura tem que ficar lá fora. Porque se a velha criatura não ficou lá fora, eu não estou convertido. É Bíblia. É bíblico. A gente conhece a árvore pelos frutos. Qual é o fruto que você está dando? Qual é o fruto que você deu? Qual é o fruto que você deu na sua rua ao longo desse tempo, ao longo desses anos? Qual é o fruto que você deu dentro da tua casa ao longo desses anos? Qual é o fruto que você deu dentro da tua família ao longo desses anos? Qual foi o exemplo que você deu? Irmãos, ser pastor é fácil. Ser pastor é muito fácil. Pastorear é que é o difícil. Congregar, irmãos, é muito fácil. Viver a doutrina de Jesus é que é difícil. Não é só difícil para você, não, é difícil para mim também. Porque a cada dia eu e você temos que renunciar.
Renunciar o quê, bispo? Eu quero renunciar o mundo, eu tenho que renunciar a velha criatura, eu tenho que renunciar, porque eu queria comprar uma calça, eu queria comprar um short, eu queria comprar uma bermuda, eu queria comprar isso, eu queria comprar aquilo, mas a gente precisa renunciar muitas das vezes. É necessário muitas das vezes. A Bíblia diz, o Salmo Salomão, ele diz, há tempo para todas as coisas, é momento de recuar. Só que a igreja, ela não está recuando, a igreja, ela está avançando. A igreja está avançando, a igreja não está recuando. Há uma grande diferença de uma igreja que ela para, fica estagnada, para uma igreja que avança. A igreja que avança, Deus traz à existência, irmão, de coisas que a gente nem imagina. Quando a gente parte a entender o ministério do apóstolo Paulo, quando a gente para entender o ministério dos apóstolos, a nossa igreja, irmãos, ela tem um princípio. Qual o princípio dela? Os ensinamentos dos apóstolos, que é os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, não tem mistério em eu e você aceitar a nova visão que Deus deu para o ministério. Não tem porquê, gente. Porque, olha bem, pastor Claudinei está aqui para fazer os cultos nos lares, como célula. Eu vou estar aqui de 15 em 15, passando aqui uma semana com vocês, ministrando a Santa Ceia, depois eu vou... 15 em 15, olha bem, a despesa que eu tenho, que o ministério vai ter, preste atenção. Não é nem que eu vou ter, é o ministério. Pastor Claudinei, missionária Madalena, está aqui para fazer culto nos lares, célula, fazer o que Jesus ordenou, culto no lar. Culto no lar é uma célula. Culto no lar. É tão gostoso o culto no lar. Eu e você levarmos uma palavra, um debate. Nós orarmos para destravar o que estava travado no mundo espiritual, gente. Enquanto eu saio para implantar uma nova igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus, volto, passo uma semana na igreja com vocês, ou passo uma semana na cidade com vocês. Depois de uma semana eu volto novamente, porque o processo de implantação demora. Para essa igreja se implantar, se demorou aqui 2 anos. Imagina para implantar uma nova. Mas essa nova não é aqui em Sergipe. Não é em Salvador. É Lauro de Freitas. Me perdoe, mas é lá. A outra próxima igreja é em Aracaju. Eu só estou esperando a ordem de Deus. Para que Deus mostre qual é o bairro, qual é a rua, qual é o lugar. Por quê? Porque Jesus, ele caminhava. Irmãos, eu vou estar aqui para ministrar todo domingo a primeira Santa Ceia. Vou passar mais uma semana, quer dizer, eu vou passar aqui 10 dias, 12 dias aqui com vocês, 15 dias aqui praticamente. Eu só vou estar ausente 15, 20 dias no máximo. Lógico que isso tudo envolve o quê? Envolve uma redução de custo para mim, porque eu preciso, minha esposa precisa trabalhar, a bispa precisa trabalhar, a bispa só tem trabalho em Salvador. Eu preciso de contenção de despesa da minha parte, porque o nosso ministério, ele ainda não tem condições de sustentar o casal de bispos. Então, nós precisamos fazer o quê? Reduzir despesas, tirar uma casa, para que esse valor dessa casa, irmãos, preste atenção, o valor que eu pago aqui de R$700, mais 150 de energia, dá 850, irmãos. Mais 80 ou 41 de água, dá 10, você tem quase R$900 de despesa. Essa despesa, bispo, o senhor vai usar, olha bem, eu vou usar para quê? Para subir e descer, irmãos. E muitas das vezes a gente se pega com
pessoas dizendo porque que vão embora. Não, gente, eu não estou indo embora. É diferente. Eu estou marchando na terra dos viventes. Eu e a bispa vamos marchar na terra dos viventes. Nós vamos fazer o ID e continuar fazendo o ID. Mas todos nós precisamos trabalhar. Será, irmãos, que eu tenho que chegar no dia do pagamento do meu aluguel, ou 3 dias antes eu tenho que estar com minha cabeça quente? Porque as contas do ministério, graças a Deus, vocês me ajudam. Como vocês me ajudam? Através do seu dízimo, através das suas ofertas, através de uma campanha que a gente faz, através de uma rifa que a gente faz. Inclusive, tem 2 rifas aí que estão rodando para ser abertas. Deixamos no restaurante, mas as pessoas não assinaram. E a pessoa dizia para a gente, tá, para amanhã, vem na próxima semana. Quer dizer, nós precisamos correr para encher, porque se nós abrirmos agora, é um prejuízo para nós. Afeta as finanças da igreja. Só que ninguém está vendo dessa forma. Será que a gente não pode aguardar mais 15 dias? Para que a gente possa abrir essas rifas? E a gente pelo menos conseguir, digamos, 80% das rifas cheias? Para que pelo menos a gente possa dar continuidade ao trabalho de Deus aqui e em outros lugares. Porque aqui para nós, Nossa Senhora do Socorro, Marcos Freire 2, para a gente se torna a sede, porque foi aqui que nasceu a igreja. Mas a gente precisa andar, gente. Nós precisamos caminhar. Em Salvador, eu tenho casa. Eu não preciso de aluguel. Eu vou estar usando o aluguel daqui para estar subindo e descendo, fazendo a vontade de Deus. Para quê? Para que as nossas vidas venham ser abençoadas. Bispo, mas é porque eu não me dou com A, não me dou com B, fulano me olhou atravessado. Gente, a gente tem que parar com essas meninices. Chega para o irmão, para a irmã, olha meu irmão, aconteceu isso, isso e isso. Olha, eu não gostei. Chama assim, chama no secreto, vai ali, os dois conversam, se afina, se acerta. Precisa da intervenção do bispo, eu estou ali. Precisa da intervenção da pastora, eu estou ali, da bispa. Precisa da intervenção de um pastor para estar ali presente, estamos ali. Toda a vida, quando esse ministério nasceu aqui, eu ensinei a vocês o amor de Cristo. Toda a vida eu ensinei que uns são por todos e todos por uns, e juntos somos mais fortes, fazendo o melhor por reino de Deus. Eu nunca preguei para vocês aqui discordância, eu nunca fiz aqui uma oração contrária para ninguém. Eu nunca aqui fiz uma oração contrária para um ministério, muito pelo contrário. Eu nunca fiz uma oração contrária aqui para um pastor. Muito pelo contrário, as minhas orações é para abençoar. As minhas orações que eu faço é para abençoar vidas. Porque eu entendi o chamado do nosso ministério, que é para abençoar as vidas. Abençoa, se Deus permitir permanecer junto conosco, irmãos, vai permanecer, louvado seja Deus. Melhor, porque vai ter mais ceifeiros na obra do Senhor. Mas se porventura recebeu a benção, concluiu o tempo e foi para pregar o evangelho para outra denominação, para pregar o evangelho, amém, irmãos. Nós continuamos irmãos em Cristo Jesus, cara. Mas eu acho que isso não está entendendo. Será que é necessário eu pegar um carro de som e sair dizendo por aí? Gente, qual foi o dia e a hora? Isso aí vai para a rede nacional. Esse vídeo que eu estou gravando vai para a rede nacional. Vai direto no meu Instagram, pessoal. Vai direto para o meu status pessoal. Sabe por quê, irmãos? Eu não tenho vergonha, eu não tenho medo. Sabe por quê? Porque eu tenho a vida no altar com Deus. E eu sei que eu estou seguindo a linha e a direção de Deus. Eu sei que aqueles que entenderam estão seguindo a linha e a direção de Deus. Então não tem motivo de apavoramento.
Não tem motivo de vós ficar preocupado por coisa alguma. Nem por R$ 1 sequer. Nem se por R$ 1, se porventura se deve, gente. Esse ministério sempre fez os pagamentos antecipados para a honra e glória do Senhor Jesus. Todas as dívidas, todas as compras que esse ministério fez, durante esses 2 anos, montamos 4 igrejas. Esse ministério montou 4 igrejas na cidade de Socorro. Mas nós honramos com todas elas. Não ficamos devendo R$ 1. Todos os cartões são pagos antecipadamente. Ou então no dia certo. Então, eu quero deixar para vocês bem claro, gente. Como é que eu digo que amo a Deus se eu não estou amando o meu irmão? Se eu não estou amando a minha congregação? Se eu não estou amando a nova missão que Deus deu ao casal de bispos, gente? Vocês não estão órfãos, não, porque eu não estou, nem eu, nem a bispa, indo embora. Gente, pare para analisar. Eu disse ontem, na Santa Ceia ontem, eu deixo de colocar um dente que foi quebrado. Que eu preciso colocar esse dente. Eu sou professor. Eu preciso colocar o dente no lugar. Eu preciso me apresentar ao tribunal, porque eu sou funcionário, eu sou nomeado. Mas eu vou sem dente.